Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Saúde e Psicologia. Aqui é um ambiente em que você vai aprofundar assuntos, mas de uma forma leve, descontraída e, claro, com uma dose de café e muita emoção. No nosso episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o estilo de vida Soft Life. Também vamos receber a doutora Renata, que é neuropediatra, e vamos abordar um pouco do autismo, porque a gente tem percebido que deu um verdadeiro boom para o TEA ou para o autismo. Como identificar, como fazer esse diagnóstico precoce? Mas nós vamos também ficar emocionados com Carol, que é mãe de raros. Ela vai trazer a história dela a partir do momento em que ela descobriu que os filhos tinham uma doença rara e o autismo e como a sua vida mudou. Vamos ficar realmente bem emocionados. Também vamos receber Sara Alves, ela é cabeleireira e participou da minha transformação. Inclusive a gente gravou um vídeo lá no Nana, o salão que fica no Salvador Shopping e que é maravilhoso. Então vem comigo. Vamos falar então sobre Soft Life. Você já ouviu falar do que é Soft Life? Bem, o termo em inglês, né, vida sofisticada, vida leve, tem ganhado aí o gosto de muitas pessoas. Isso porque a gente tem uma vida muito cheia de atividades, seja mulher, seja homem, as demandas elas continuam a aumentar o tempo todo, a própria sociedade, a nossa própria autocobrança também exige que a gente sempre se aperfeiçoe em alguma área ou em muitas, né? Então, quanto mulheres, né? A gente pode falar que as mulheres hoje, elas trabalham fora, elas têm a sua casa e precisam administrar o seu lar, elas têm que fazer atividade física, tem porque é uma necessidade, né, gente? É uma necessidade. E tem que estar linda. Então é muita cobrança, né? Como se a mulher ela precisasse ser uma Superman, né? E a gente não consegue fazer tudo isso. Quando consegue, a gente precisa entender que a gente vai ter que pagar o custo disso, ou seja, alguma coisa não vai ficar 100%. A gente não vai conseguir ter o tempo e energia para tudo que nos é imposto como necessidade. Mas claro, a gente vai precisar organizar o que será a nossa prioridade, pensando na nossa qualidade de vida. E os homens? Bom, os homens também, né? Os homens hoje, eles estão, ainda bem, frequentando academia, cuidando mais de si. A gente vê eles frequentando também salões de beleza para cuidar da barba, do cabelo. E isso faz realmente parte do autocuidado, da autoestima. E é fundamental para que vocês também se sintam homens realizados. Além disso, vocês têm a função de pai e de provisor maior, né? Geralmente nas casas ainda na cultura brasileira, a gente ainda vai ter o homem que é o provisor. Então, como é, Glória, que você nos diz como psicóloga que a gente pode ter uma vida mais soft? Será que é possível? Sim. Mas a gente vai precisar eleger as nossas prioridades. Vamos para o termo primeiro, né? Uma vida mais leve é a gente pensar o que nos faz feliz e não viver apenas no automático. Porque o que acontece? Eu recebo também lá no consultório. O que acontece é que as pessoas querem dar conta de tudo e elas não aceitam fazer 70% em algo, elas querem 100%. Quando elas não conseguem fazer os 100%, elas ficam frustradas, tristes, desanimadas. E aí vem outros processos que depois a gente pode falar, né? Que são as consequências da autocobrança, né? Que é o retorno ou o efeito rebote. Como ela acha que não consegue 100% em tudo, ela vai ter o efeito de não vou fazer nada. E não é por aí. Então, Soft Life exige que você pense nas suas prioridades. Qual é a sua prioridade para a sua vida? Seus filhos? Então você vai precisar dedicar tempo de qualidade com eles. Senão vem a autocobrança que gera frustração e depois paralisa toda a sua vida. Profissão? Claro, né? A gente precisa se sentir realizado. Então, quantas horas você precisa se dedicar ao seu trabalho de uma forma que isso te traga resultados de autoestima? 8 horas por dia? Não exceda isso. Você precisa conhecer, lembra, os seus limites.
Alimentação saudável. Qual que é a sua métrica? O que que você quer? Você quer um corpo esbelto, magro? Você quer um corpo malhado? Então, você vai precisar pensar em uma quantidade de comida calórica ou não calórica, né? Dependendo do seu objetivo, para que você mantenha aquele foco. E isso também faz parte, tá, gente? O Soft Life também vai ter a ver com as escolhas da alimentação. Porque a nossa alimentação, ela vai de verdade nos tornar mais ativos ou mais letárgicos. Então, a alimentação também entra nessa nova forma de vida. Vocês viram aí as prioridades? Eu coloquei filhos, profissão, alimentação e agora vamos falar da atividade física. A atividade física é mais do que comprovado que ela é fundamental para a gente ter qualidade de vida em todos os outros aspectos. Então, essa é uma prioridade. Não tem como viver bem, com qualidade, sem você se exercitar. Então, me conta, você está dedicando tempo para o seu exercício físico? Quanto tempo você precisa e quanto tempo você pode? É importante você criar uma tabela mesmo com as suas prioridades, colocando lá a quantidade de tempo que você vai ter disponível, tá? Para cada uma dessas atividades. E depois você precisa ter disciplina. Porque é muito fácil a gente começar uma vida soft life e no meio do caminho a gente não continuar. Até porque, para a gente formar um novo caminho ou um novo hábito, a gente precisa estruturar isso repetindo várias vezes. Na psicologia, a gente chama isso de modelagem de comportamento. Então, quanto que você está modelando sua vida para ser soft life? Mas o mais importante de tudo é você ter equilíbrio e não se cobrar tanto. Vai ter dias que vão vir imprevistos, vai acontecer situações que vai te tirar da sua ordem, da sua cadeia de prioridade. E deve estar realmente tudo bem, porque a gente não controla quase que 90% do que vai acontecer na nossa vida. A gente planeja e esse planejamento ele é fundamental para a gente conseguir mesmo arquitetar, para a gente conseguir realizar coisas. Mas é importante a gente entender que quando algo não saiu como eu planejei, é porque está fora do controle. E aí, quando vocês estão assistindo esse podcast de saúde com psicologia, eu vou dar várias dicas psicológicas, incluindo dizer para vocês que o que está fora de controle não merece estar dentro da nossa cabeça. É importante que vocês até fechem os olhos e repitam para vocês. O que está fora de controle não merece estar dentro da nossa cabeça. Se você tiver essas ordens de prioridade, se você não se cobrar demais, você pode dizer que você está tendo uma vida soft life em um mundo tão ansioso em que vivemos. Quer saber mais sobre ansiedade? Não deixa de ler o meu e-book sobre a ansiedade, como você pode vencer. Disponíveis nas melhores plataformas, tá, gente? Hotmart, Amazon, dentre outras. Também, lá no meu Instagram, você consegue, pela bio, fazer a compra do seu e-book que vai te ajudar a ter uma vida soft life. Bom, agora a gente vai entrevistar a doutora Renata Episcorpo. Ela é neuropediatra e a gente vai abordar um tema hoje que é sobre o autismo, né? Infelizmente, a gente tem tido aí um número cada vez maior de crianças com o autismo. Por quê? Como diagnosticar? Como que esse diagnóstico pode ser feito de forma precoce? E para você que já tem um filho com o diagnóstico do autismo, como você pode cuidar de si e dessa criança? Com vocês, doutora Renata. Hoje, o autismo, infelizmente, tem dado um boom, né? Muitas pessoas têm se preocupado se na sua família, seus filhos estão desenvolvendo ou mesmo têm o diagnóstico do TEA. É por isso que a gente está aqui com a doutora Renata, né? A doutora Renata é neuropediatra e ela vai falar um pouquinho do autismo para a gente. Como é que é feito esse diagnóstico? Como é que a gente pode perceber, entender e fazer um diagnóstico correto do autismo? Doutora, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. O autismo
autismo ele é chamado de transtorno do espectro autista. O diagnóstico é eminentemente clínico. Então, a gente não tem um exame de imagem que por si só dê o diagnóstico, exame de sangue que dê. É necessário que haja uma avaliação desse comportamento, uma entrevista estruturada com os pais, cuidadores principais, uma avaliação das dificuldades desse indivíduo para a gente conseguir concluir o diagnóstico do transtorno do espectro autista. E como é que está hoje a média, né? Assim, o que a gente pode dizer de números, né? A cada, por exemplo, quantas crianças nas salas? O TDAH, eu sei que a cada 4 crianças, uma pelo menos pode ter aí o TDAH, né? O diagnóstico, ter o mesmo boom. E quanto ao autismo, como é que tá esses números? A gente tem esses dados? No Brasil, segundo o último censo de 2022, seria 1,2% da população. Mas a gente não tem dados novos que sejam certos, né? Nos Estados Unidos, segundo um setor chamado CDC, que faz esse levantamento, seria de 1 para 31. Então, hoje a gente tem nos Estados Unidos, a cada 31 crianças de 8 anos, uma tem a condição de transtorno do espectro autista. É uma prevalência bem grande que tem aumentado ao longo dos 10 anos, aí, em torno de 5 vezes o valor. É importante destacar que isso não quer dizer que tem mais pessoas com a condição transtorno. Houve uma modificação dos critérios diagnósticos. Hoje eles são mais abrangentes. A gente tem um livro chamado DSM, que ele estipula quais são as características clínicas de cada condição de transtorno e ele modificou. Então, antes tinha uma classificação que era mais subdividida em outras síndromes e transtornos, e hoje elas foram incluídas numa só nomenclatura, que é o transtorno do espectro autista. Isso também influencia nesse aumento de prevalência. Tá? Então, você tem critérios diagnósticos mais abrangentes hoje para o transtorno, para pertencer à condição transtorno do espectro autista. A gente tem também o acesso à informação hoje, existem muitas figuras públicas, né, que divulgam muito seus filhos, sua condição. Então, isso facilita a própria qualificação de profissionais, né, que hoje tem um certo conhecimento sobre. Além disso, a gente também tem a telemedicina, que seria um outro fator que auxilia nesse aumento da prevalência, porque a partir da pandemia a gente tem hoje um acesso maior. Então, áreas remotas, por exemplo, podem ter o diagnóstico, né, com mais tranquilidade. Olha só, e quais são os critérios? Como é que a gente consegue lá pelo DSM-5, né, perceber ou ter lá todos os requisitos e dizer, sim, essa criança tem o autismo, aspecto autista? O transtorno é uma condição multifatorial, muito complexa, que vai variar tanto clinicamente quanto de gravidade, mas a gente tem 2 domínios principais. Um deles seria a comunicação e interação, que é uma alteração, e um segundo domínio seria um padrão de interesses, atividades e comportamentos restritos e repetitivos. Então, o indivíduo tem que preencher critérios tanto no domínio de comunicação com interação, quanto nesse domínio de padrão de comportamento. Então, não quer dizer, por exemplo, que o indivíduo não fale e não se comunique. Sim. Existe uma comunicação, mas ela está em atraso quando a gente lê os marcos do desenvolvimento para aquela faixa etária ou para aquele indivíduo. Tá? Então, há sempre um déficit, um delay nessas áreas. E com relação ao entendimento de comportamentos, atividades, interesses restritos e repetitivos, a gente observa um brincar mais repetitivo, empobrecido, uma seletividade alimentar, ou seja, uma reatividade sensorial a determinados sons, texturas, quando o indivíduo se apossa, e isso vai gerar um comprometimento global do comportamento do indivíduo. Uau, e aí prejudica várias áreas, né? Quais são os principais prejuízos que uma criança, né, diagnosticada com TEA, ele pode ter ou desenvolver? Isso vai depender do perfil dele. Então, para fazer essa análise, a gente precisa ter uma boa avaliação neurológica, porque existem doenças comórbidas, que são doenças que podem vir associadas ao transtorno em si, inúmeras. Então, uma avaliação neurológica adequada, uma avaliação multidisciplinar. Então, a partir de um psicólogo, um fono, um terapeuta ocupacional e outras especialidades, para a gente conseguir definir quais são os déficits desse indivíduo, quais são as habilidades que ele precisa atingir, quais são os sintomas nucleares que estão afetando esse indivíduo, e a partir daí a gente consegue estabelecer melhor, né, o plano terapêutico específico e também ter algum prognóstico, né, desse indivíduo em si.
Entendi. As crianças com TEA são medicadas? Se sim, como que é essa medicação? Quais os possíveis efeitos, né? E elas são sempre indicadas ou a gente precisa orientar, né, os pais a buscar mesmo ajudas mais, como terapias mesmo, ocupacional, psicólogo? Qual que é a questão farmacológica quanto a gente fala do TEA? A primeira escolha é a intervenção terapêutica, porque de fato é na terapia que esse indivíduo vai aprender, né, a lidar com os próprios déficits, com os comportamentos disruptivos. Então, a intervenção terapêutica ela é primordial. A intervenção medicamentosa, ela entra quando você tem alguns comportamentos que acabam trazendo muito prejuízo diante do acompanhamento terapêutico. Sim. Então, por exemplo, se o indivíduo tem insônia, a criança, isso atrapalha a dinâmica do dia seguinte, porque a criança tende a ficar mais irritada, menos colaborativa. Se a criança é muito agitada, ela tem pouca atenção compartilhada com o terapeuta, então ela acaba tendo prejuízos por conta da agitação psicomotora. Se a criança é muito agressiva, também, porque ela fica muito mais reativa, isso também atrapalha a condução. Então, nesses 3 pontos é o que a gente mais prevê uma intervenção medicamentosa, além se ela tiver alguma doença comórbida que precise também de uma intervenção medicamentosa. O que a gente entende como comórbida? O que são seria? Doenças que podem vir junto, que geralmente são associadas ao TDAH, o transtorno de ansiedade, a depressão, a fobias, transtorno obsessivo compulsivo. Pode complicar então, né? Isso. Pode complicar. Tem graus, né? Como que a gente faz aí essa margem, essa divisão de graus do autismo? Então, a gente tem hoje estabelecido 3 níveis que vão depender do padrão de comunicação desse indivíduo e de comportamento dele. Então, é o leve, que é o nível 1, moderado, que é o nível 2, e o nível 3 é o severo. Isso vai depender, então, do quanto esse indivíduo verbaliza e quanto ele é dependente de outro para conseguir realizar a atividade de vida diária dele. Então, varia de um indivíduo que conversa e que tem precisa de pouco suporte para realizar o que ele precisa no dia a dia, a um indivíduo que não verbaliza e que é totalmente dependente de alguém para realizar todas as suas atividades de vida diária. Ah, entendi. E aí, para cada um desse nicho, né, que a gente tem de diagnóstico, a gente também vai ter um processo para ser abordado e cuidado dessa criança, sendo 3 o nível mais comprometido, né? Como é que é? Tem essa margem, por exemplo, psicólogo para o nível 1, psicólogo e fono nível 2, como que funciona? Como há uma variabilidade de sintomas, a gente não tem, né, nada estabelecido, não existe uma receita de bolo no plano terapêutico. Então, a gente vai ter que fazer essa avaliação médica, avaliação multi, e ver o que esse indivíduo de fato tem de déficit para poder intervir. Então, eu quero dizer com isso que mesmo a gente estabelecendo hoje um plano de intervenção, ele é mutável. Porque normalmente a criança adquire habilidades. Então, em torno de 3 a 4 meses ou 6, faça uma nova avaliação e um novo plano terapêutico para esse indivíduo. Então, não há um padrão específico. Vai depender dos déficits do que ele tem de sintoma-alvo a ser trabalhado. Então, eu recebi no consultório uma paciente que ela trouxe o seguinte relato. O filho dela apresentava-se com boa comunicação, não seletivo, mas aí ele teve um processo à noite, uma febre muito alta, que teve uma convulsão, e a partir disso a criança ficou mais retraída, não se comunicava mais com os olhos, né, não olhava para as pessoas. Então, ela sempre traz lá nas consultas que foi a partir daquela convulsão. É fato, assim, tem um porquê do autismo e vem junto com alguma coisa que a gente pode associar? Normalmente, o indivíduo ele já nasce com a condição. Poucas das crianças hoje elas têm um autismo regressivo. Sim. Normalmente ele já vem com sintomas, só que eles são muito sutis e a família não consegue perceber por falta de conhecimento. Sim. Então, não existe uma crise convulsiva, por exemplo, que vai por si só gerar a mudança comportamental. Tá? Isso não é a realidade. Então, o que a gente vê, o que os estudos apontam é uma base genética alterada. Então, o indivíduo já vem com uma base genética alterada e fatores neurobiológicos, ambientais, dietéticos podem alterar aí essa influência dessa genética e o indivíduo desenvolver a condição do transtorno. É muito complexo, porque você tem muitas doenças que têm como causa secundária, né, o autismo. Então, você tem, a maioria das síndromes raras, elas vêm
Vem um autismo, ele é secundário a essa alteração genética. Então, citando a fala de Mottri, que é um grande estudioso, ele é um guarda-chuva de síndrome raras de fato, porque normalmente você vai ter alguma característica em alguma síndrome ou condição. Então, é quase raro, a gente pode dizer, vir a criança com autismo apenas, é isso? Normalmente você tem, depende da faixa etária, você não consegue, né, identificar as doenças comórbidas ou doenças associadas, tá? Mas normalmente ele está associado com outro tipo de condição, além do transtorno em si. É mais difícil você ter um indivíduo só com o transtorno. Normalmente ele tem algo associado, alguma outra doença ou patologia ou transtorno associado, sim. Pois é, hoje virou até meme, né, assim, que qual que é o seu diagnóstico, né? Então as pessoas hoje querem um diagnóstico, TDAH, TOD, TEA, né? E os adultos hoje também têm se descoberto, né? Alguns, né, têm se descoberto com o autismo. É possível descobrir ou diagnosticar um autismo mais tardio? Isso é possível ou é mesmo modinha? Quando a gente pensa num transtorno em si, o transtorno, pela definição, na medicina, ele tem que trazer prejuízo. Então, você não pode... um autista, um indivíduo funcional, um adulto, subitamente descobrir que ele tem transtorno do espectro autista. Ele tem que trazer um prejuízo na primeira infância, que é onde começam os primeiros sintomas, para a gente definir que esse indivíduo está dentro do transtorno em si. Então, o que acontece hoje? De fato, eu acho que há, com o aumento da prevalência, né, algumas figuras públicas se utilizam, né, desse diagnóstico para se tornar mais evidente, porque as pessoas buscam, né, e isso atrapalha muito. Né? Porque mesmo o adulto, o jovem, o adolescente com um transtorno na condição leve, eles têm prejuízos, sim. Não são, e são percebíveis, ainda mais sem acesso à terapia. Então, acaba confundindo muito, na verdade, quem de fato tem as famílias em si, quando há essa divulgação. A família descobriu, mas não tem condição financeira para tratar, né? Psicólogo é muito caro, fono é muito caro, né? Como é que essa mãe, como é que esse pai que descobriu que tem um filho autista pode recorrer, de repente, a órgãos públicos, né? Qual que é a forma para que eles possam receber esse amparo? A lei cobre isso ou não? Habitualmente, quando você recebe um diagnóstico do transtorno, né, na primeira infância ou na adolescência, você deve se dirigir a um órgão público. A gente tem N nas cidades, né? Aqui na nossa cidade de Salvador, e aí você apresentaria o relatório médico, tá certo? E aí tentaria, né, uma vaga em algum tipo dessas instituições, mas eu confesso que hoje elas estão abarrotadas, né? Falta muito também, eu acho, que esse olhar da assistência. Né? Com o aumento da prevalência, as pessoas ficaram, o setor público ficou um pouco perdido, né? Ficou porque é muita gente. Então, ainda não houve esse preparo técnico também, nem investimento para acolher tantas pessoas. E como você tem hoje uma mudança de critério clínico, então aumentou muito. Então, várias síndromes e transtornos outros têm a condição associada. Então, isso dificulta demais. Mas eu diria que é buscar, através do setor público, o seu lugar, se for possível, acionar o Ministério Público para ter esse acesso, sim, né? Porque o que acontece? Quando a gente não tem um diagnóstico precoce e não consegue ter acesso, os déficits e os comportamentos, eles vão causando cada vez mais prejuízo. Isso é uma coisa que é notória. E a família sozinha não dá conta. É muito difícil. Não entende, pode achar que é birra, né? Pode achar que é manha porque não quer aquele alimento, só quer um outro, né? E o cérebro do autista é muito explosivo na sua grande maioria, né? Mexe ali muito com as emoções, eles são emocionados. É assim? A dificuldade de comunicação, eu não digo que o indivíduo, de repente, não falar, ele vai explodir mais. Não é isso. A dificuldade de reconhecer, da autopercepção, de reconhecer pistas sociais do outro, facilita com que haja uma irritabilidade maior, que é uma característica muito comum no transtorno, né? Ele tem uma irritabilidade que é até pronunciada frente a outros transtornos em si. Mas essa dificuldade de comunicação, de leitura corporal, do não verbal, da pista social, facilita essa instabilidade de humor. Então é por isso que acontece normalmente. Então se o indivíduo está mais habilitado a se comunicar e a ler, né, o outro,
corporalmente, perceber pistas, se reconhecer nas suas emoções, isso diminui consideravelmente, né, os momentos de irritabilidade, de crises de explosão. Ok. É verdade que o autista, ele tem uma tendência também a ser, por ser hiperfocado na maioria das vezes, né, ou em alguns aspectos gostar de uma coisa, ser seletivo, ele tem ali a capacidade de desenvolver uma inteligência em uma área muito maior do que os seres humanos ditos normais ou sem o TEA, ou não? Quando a gente fala das condições que caracterizam o próprio transtorno, quando a gente fala de padrão, interesse, atividades restritos e repetitivos, a incluir, né, que seria interesses restritos ou hiperfoco em determinada área, que algumas crianças e adultos que contêm a condição apresentam. E aí, muitas vezes, se eles têm um cognitivo adequado ou superior, eles podem se utilizar dessa ferramenta, né, dessa característica para conseguir se especializar, sim. Então, tem a tendência de ser especialistas, né? Sim, mas aí, em contrapartida, por exemplo, você tem algumas crianças que, por exemplo, gostam de assuntos que não são do interesse dos colegas. Isso também seria um empecilho para a socialização. Então, ao mesmo tempo que você tem uma ferramenta que futuramente poderia lhe auxiliar dependendo do tipo de interesse, isso também atrapalha na socialização na idade mais tenra, porque normalmente eles querem falar a maior parte das vezes sobre isso, e as crianças da mesma idade não têm interesse nesse conhecimento. E prejuízo social, né? Que Sim. coisa. Tá. O que você diz para a gente concluir a nossa maravilhosa entrevista, né? Para aqueles que descobriram ali que o filho tem autismo, né? E está perdido, não sabe como começar, né? Essa criança pode ter um prognóstico bom, pode seguir uma vida de profissão, de relacionamento. É um ser capaz? O que você diz para esses pais? Eu vou lhe dizer que há uma variabilidade de sintomas e de gravidades, e que cada tipo de sintoma e gravidade vai ter um prognóstico diferenciado. Eu sugiro que não desista, né, do acesso ao acompanhamento terapêutico. Então, procure todos os órgãos que forem possíveis para lhe ajudar. Nunca é tarde para um investimento tanto terapêutico nessa criança. Então, por mais que você consiga, por exemplo, mais tardiamente o acesso, é possível que haja modificação comportamental e não desistir, né, de fato. Pressionar o setor público para conseguir estar mais atuante, porque o que a gente nota é que a assistência ela é muito grande para crianças pequenas. Quando o indivíduo vai crescendo, a gente não tem para onde encaminhar. São poucos lugares que acolhem. Então, esse indivíduo ele precisa de uma assistência para o resto da vida, até idoso. Né? Os desafios vão se modificando, mas ele continua precisando. Então, seria isso, lutar por uma assistência mais digna e que persista ao longo da vida. Não desistir de forma alguma, porque nunca é tarde para conseguir modificar esse comportamento. E aceitar esse diferente, né? Porque o diferente tem se tornado comum, né? Então, aceitar esse diferente, cuidar desse diferente com amor, porque se está ali, também vai te ensinar muita coisa, não é? Sim. Foi um prazer receber você. Prazer. Vamos ter você aqui, eu acredito, em outras oportunidades para elucidar vários temas que a gente precisa conhecer. No nosso próximo episódio, ou no nosso próximo bloco, a gente vai receber a Carol. Carol é mãe de gêmeos e que tem o autismo e uma doença rara. Vamos entrevistar e saber como a vida dela modificou totalmente para cuidar dessas crianças e superar as suas dificuldades. Daqui a pouco. História emocionante, então, que a gente vai ouvir agora com Carol, mãe de gêmeos com autismo e com uma doença rara, né? Prazer, Carol. Quem é você? Conta um pouquinho pra gente te conhecer, e seja bem-vinda ao meu podcast, Saúde com Café e Psicologia. Obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui, é sempre uma honra, né, falar um pouquinho da minha história, Sim. né, a gente bater esse papo. Como você falou, né, eu tenho filhos raros, então eu me considero também com uma história rara. E hoje eu acho muito importante a gente falar sobre isso, que às vezes não é tão vista. Então, eu sou Carol, tenho 2 filhos gêmeos. Eles foram diagnosticados com uma síndrome chamada Pitt-Hopkins. É uma síndrome rara. Hoje no Brasil tem mais ou menos 100 casos, né, diagnosticados, né, que pelo menos chegaram até a gente. E no mundo em torno de 1.500. Bem raro mesmo, né, Carol? Tá. E aí eles também têm o autismo,
né? Eles também foram diagnosticados com autismo. E a partir disso, a nossa vida é ressignificada, né? A gente como mãe, mulher, mudou bastante, não vou mentir, né? Após o diagnóstico, realmente foi um choque muito grande. É aquele momento que a gente vai no fundo do poço. Imagina. Vai no fundo quando você acha que, né, não tem mais onde ir, mas aí, graças a Deus, né, eu dei a volta por cima e estamos aqui, né? Estou aqui com você hoje, um prazer. Que legal. Me conta, você desejou a gravidez, fez todo o tratamento? Então, muita gente me pergunta, né, se foi normal ou se foi inseminação, mas foi uma gravidez normal. Inclusive, foi um susto, gêmeos, porque nós não temos casos assim tão perto, né, da família. Então, para mim, era uma coisa que não iria acontecer, né? Mas foi uma descoberta, mas foi planejado, né? Foi tudo planejado. Um filho, eu falo, né? Eu sempre falo para os meninos, quem foi que veio de gaiato? Porque foi planejado um filho, mas graças a Deus vieram 2, né? São as coisas mais importantes da minha vida. Mas foi assim, foi lindo. Foi quase do jeito que eu planejei. Tá, então você planejou e aí quando você descobriu que estava grávida, qual foi o momento também da descoberta que os meninos eles vinham aí com uma questão mesmo rara, né? Uma doença rara, um transtorno raro. Como é que foi esse momento? Então, por incrível que pareça, na gravidez nada foi diagnosticado. Foi uma gravidez muito tranquila. Assim, gravidez de gêmeos já é considerada gravidez de risco. Isso. Mas, assim, eu posso dizer que minha gravidez foi uma gravidez tranquila, sem nenhuma intercorrência, até 28 semanas, que foi quando a gente foi fazer um exame, e um deles já não estava ganhando peso de acordo com o que os médicos querem, né? A questão do percentil. Mas estava bem, né? O exame estava dando tudo bem, e foi muito tranquilo. E a gente só continuou tendo que fazer os exames um pouco mais vezes, né? Toda semana eu tinha que ir lá fazer para ver como é que estava esse crescimento. Quando foi com 31 semanas, foi quando o outro bebê que estava normal também começou com esse percentil abaixo. E aí foi quando a médica falou para mim e falou, Carol, por mim a gente interrompe agora a gestação. Aí eu, como assim interrompe agora? Ela sai daqui, vai pro hospital. Nossa, 6 meses aí, né? Gente do céu. Não, quando ela falou isso eu tava com 31. 31 semanas. Aí foi aquele susto, né? Mas segui, né? O que a médica aconselhou. E assim foi, saí da clínica, fui direto para o hospital, ainda passei um dia no hospital fazendo algumas medicações para que o parto fosse mais seguro, né? Diante as semanas que eu estava. E, graças a Deus, foi um sucesso, né? O parto, apesar de toda essa loucura, o parto foi tranquilo, eles nasceram bem, né? Diante também da condição, foram para a UTI. Tá. E passaram 30 dias na UTI, os 2. Hein? Foi, bastante. Mas, assim, graças a Deus, e assim, todos os exames, fez teste do pezinho, teste da orelhinha, que esses testes todos, e todos normais. Eles realmente só precisavam mesmo ganhar peso, né? Mais clinicamente falando, mas eles nasceram, vamos dizer, saudáveis. E até então, nem, assim, né? Nem pensava em nada desse tipo, de síndrome ou de alguma doença, enfim. E com 30 semanas fomos para casa, tudo tranquilo, eram muito pequenininhos, pareciam 2 ratinhos, eu sempre falo, assim. Era aquele susto, né? Mãe de primeira viagem com 2 ainda nessa circunstância. Mas seguimos, né? Então, em relação a isso, foi muito tranquilo. Quando foi aos 6 meses, nas consultas mensais com a pediatra, ela observou um pouquinho a questão dos olhos dele, achou um pouquinho afastado. Sim. Mas ainda perguntou se a gente tinha foto para ver, né, se era realmente perfil dos pais. Não levamos, e aí ficou nessa. Na outra consulta, ela falou assim, Carol, eu queria que você procurasse um geneticista. Aí, nessa hora, a mãe... Gela. Como assim geneticista, né? Porque você imagina tudo. E eles ainda eram muito pequenos, né? Com 6 meses, você ainda... Você não sabe se foi da prematuridade, né? Porque, querendo ou não, eles nasceram com 31 semanas, mais 1 mês de UTI. Então, aquele desenvolvimento, aqueles marcos, né? Que o bebê precisa alcançar, não estavam sendo alcançados, porém, a gente ficava na dúvida, né? Se realmente
era o tempo ainda deles, né? Mas foi quando a gente foi ao geneticista e passou aquele turbilhão de exames. Eu lembro muito bem que era meio de dezembro. Ou seja, eu não consegui marcar absolutamente nada. Só consegui fazer 2 exames, que foi o de laboratório e a tomografia do crânio. E quando a gente pegou o resultado da tomografia do crânio, deu uma craniostenose. Craniostenose, eu vou falar assim, né? Sim. Sem muita técnica, Sim, mas só para entender. Como a moleira do bebê que fica aberto, existem várias rachaduras, que são suturas, para acompanhar o crescimento do cérebro, que aí, com o tempo, vai fechando. Só que 2 dessas suturas dos meninos já estavam completamente fechadas. E aí, com isso, já estava um pouquinho deformada, a cabecinha já estava um pouquinho, né, mas crescendo para um lado só. Tinha pressão intracraniana, com isso, né, tinha algumas consequências. E essa cirurgia só pode fazer até... eu não vou dar certeza, mas assim, é mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Ela tem uma idade máxima para fazer esse tipo de cirurgia. Foi quando a gente correu, né? Procuramos um médico, entendemos e fizemos a cirurgia. Enquanto isso, fizemos todos os outros exames que faltavam. E todos deram normais. Não teve nada, nenhum outro exame deu alguma alteração. E aí, quando a gente fez a cirurgia, graças a Deus, foi um sucesso. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses. Esses meninos nada de evoluírem. Não sentavam. Molinhos, você via assim, né? O olhar, a questão... Perdido, a percepção das coisas, o pegar, enfim. Foi assim, eu falei, não. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa aí. Foi... quando a gente já tinha passado aquele exoma, que é o rastreamento genético. Só que na época ela me deixou muita vontade de fazer. E a gente, como mãe, a gente nunca acha, né? Quer deixar para depois, para depois. E os exames tinham dado tudo ok. Então, para mim, o diagnóstico deles era aquela craniostenose, ia fazer a cirurgia e ia passar. Só que aí foi quando, depois de 3 meses após a cirurgia, mais ou menos, foi quando eu falei assim, não tá, tem alguma coisa errada ainda. E aí foi quando eu tirei da gaveta o exame e tive coragem de fazer. E aí tive o diagnóstico do Pitt Hopkins. Olha, e aí sua vida mudou, né? E aí minha vida mudou completamente. Eu sempre fui uma mulher muito independente de trabalhar, de sair. Eu sempre falo, né? Eu tinha hora para sair, não tinha hora para voltar. Então, quando veio essa notícia, e é o que eu sempre falo, nós não nascemos, ouvindo sobre isso. Nós, hoje até tem mais, né? Com o mundo hoje digital, né? A informação também está sendo passada mais rápido, né? Com uma quantidade maior. Então, assim, a gente não cresceu ouvindo sobre isso. A gente não tinha informação. Então, foi aquele, o que é isso? A primeira coisa que eu pensei foi... meu filho vai viver até quando? Porque na minha cabeça era uma síndrome que eles poderiam morrer a qualquer momento. Então, assim, eu falo sempre, né? Uma ignorância, né? Mas é também esperado, né? Porque, assim, é tudo muito novo, é algo muito raro. Então, é esperado, né? Esse olhar, acredito que depois você conseguiu ressignificar, né? De se perdoar também por pensamentos, né? Talvez distorcidos ali. E como é que tá a sua vida hoje? Com quantos anos os meninos estão? Os meninos hoje estão com 4 anos. Coisa mais linda. São mesmo? Eu falo, Você conhece? Eu conheci, eu posso dizer que hoje... eles me dão muita felicidades diárias. A gente aprende muito a valorizar coisas que antes a gente não enxergava, né? Eu falo sempre que, quando a gente fala, qual é o seu sonho, Glória? Por mim, né? Qual é o seu sonho, Carol? Não, eu quero trabalhar muito, eu quero virar diretora, eu quero comprar meu apartamento na frente da praia, eu ter o carro X. E hoje eu olho, na verdade, e falo assim, meu Deus, hoje o meu sonho é que meu filho olhe para mim e diga, mãe, me chame, né? Com palavras. Hoje eu comemoro que ele levantou.
ou que ele deu um gritinho, enfim, que ele pegou talvez um objeto que não pegava, que pegou a garrafa e bebeu a água sozinho. Então, eu posso dizer que eu tenho essa felicidade diária. E que acho que eu sou feliz mais hoje porque eu consigo significar todas essas coisas que aparentemente são pequenas. Não são as coisas grandiosas, né? Mas na dor é que a gente descobre que muitas vezes as coisas muitas vezes não, sempre. As coisas mais importantes são as coisas que a gente não valoriza. Exato. E que o ser humano tem, infelizmente, se afastado cada vez mais, né? De ser humano, contemplar coisas pequenas que são grandes, né? E eles têm te ensinado isso, né? Muito, muito. Eu falo, é um ensinamento diário, né? Hoje eu estou muito focada neles, de realmente trazer esse desenvolvimento, qualidade de vida, autonomia, né, para eles e para mim também, né, daqui a pouco a gente vai estar velhinho, eu falei assim, não, eles têm que, né, eu preciso criar eles para a vida de fato, porque eu não sei até quando a gente vai estar aqui, mas eu quero que eles consigam alcançar o máximo deles. Isso. Que seja falar uma palavra, que seja dar 10 passos, mas eu quero que ele alcance o máximo que eles puderem. Né? E eu te vejo blogando, tá? Eu te vejo lá, me conta, assim, que você mostra tudo dos meninos. Eu vou deixar o Instagram, ela vai deixar o Instagram com vocês, para vocês acompanharem. Ela tá sempre levando os meninos, vivenciando cada experiência com eles, né? Virou uma nova profissão, é isso? Então, né? É isso. Eu tive que me redescobrir, né? Porque eles precisam muito de mim. Apesar da rede de apoio, eu até fiz um post sobre isso, né? Rede de apoio é maravilhoso, né? Torna as coisas mais fáceis. Mas nunca substitui a mãe. Não. Não substitui. Então, assim, ainda é uma carga muito grande comigo. Mas eu tô, né, tentando de alguma forma me redescobrir mesmo, né? Me reinventar. Porque eu também, como mulher, preciso ter o meu tempo, eu preciso voltar a atuar de alguma forma. Eu gosto, né? Então, assim, até porque a gente tem que estar bem para estar bem para eles. Então, eu comecei, na verdade, foram algumas amigas, alguns conhecidos que sempre falou muito da forma leve com que eu lidava com isso. E você precisa mostrar às outras mães, você precisa informar isso. E aí eu fui, né? Estou indo, na verdade. Olha, eu te conheço há pouco tempo, né? A gente não se conhece há tanto tempo assim, mas eu quero dizer que provavelmente esse é seu propósito. Ajudar mulheres, né, que estão perdidas aí, que não sabem por onde começar quando tem um diagnóstico tal como o seu. O seu é bem, bem raro. Então, você precisa realmente continuar o seu propósito, mostrar o que você faz com eles, o cuidado, os meninos, porque isso vai fortalecer mães que estão ali com o diagnóstico de TDAH, e estão aflitas de TEA, mas tem situações muito mais adversas e, olha, pode ser levado com maior leveza. Muito legal, emocionante essa história, tá? Deixa seu contato, seu Instagram, para que as pessoas possam continuar te acompanhando. Com certeza. Segue as Mães dos Raros. Tem muita coisa, vocês vão ver lá, meus príncipes, minhas joias raras, de fato. Eles são maravilhosos. E é isso, eu quero justamente hoje ser, talvez, a pessoa que eu queria ter conhecido quando eu descobri o diagnóstico. Não quero romantizar aqui, mas nós temos duas escolhas. Ou a gente abraça os desafios e os lados negativos, vamos dizer, mas existe a parte boa também. Existe muito ensinamento, existe muito amor. Então, é isso. Eu quero poder ajudar quem puder e talvez amenizar ou melhorar, né? Quem tiver hoje uma descoberta, que não seja como foi a minha, mas que seja melhor, seja mais leve, seja mais feliz. Vocês acompanharam a minha transformação com Sara Alves e hoje eu recebo ela aqui no meu programa, onde ela vai dar dicas especiais para autoestima ou autocuidado através do cuidado capilar, né? E vocês vão ver aí um trechinho da minha visita lá, onde ela cuidou de mim e me transformou. Sara Alves, prazer estar aqui, ter você, né, aqui comigo. Eu quero que você me fale um pouquinho quem é Sara Alves e como começou a sua história. Então, eu sou uma pessoa que gosta de mudar, de mudança. E acredito que toda pessoa precisa mudar. E ela quer. Às vezes ela quer, às vezes ela não quer por medo. Sim. Então,
meu processo é levar essa mudança de uma forma agradável, de uma forma tranquila, que ela se sinta bem. Então, eu nasci para isso. Desde muito pequena, né? Quando eu estava com 3 anos de idade, minha mãe me conta que eu cheguei na penteadeira dela, que antigamente era chamada penteadeira, Penteadeira. né? Que hoje a gente chama de camarim. E aí eu peguei um batom, passei na boca, peguei os carpãs dela, enchi de topázio, que era um perfume da Avon, ó, antiguíssimo. E andei toda faceira em casa. Então, desde pequena, pegava as empregadas de lá de casa, levava para o quarto de empregada, ia transformar, pentear, maquiar. Sempre foi assim. E meus pais não queriam, né, que eu fosse seguir carreira de hairstyling, de cabeleireiro. Porque achava que cabeleireiros é porque não tinha estudado. Sim. É porque não conseguiu ir para outra, ser um advogado, ser um médico. Mas não é nada disso. Isso é dom. Isso nasce com a gente. E É o dom de transformar. Né? E você ama o que faz, né? Sou apaixonada. Quantos anos você já tem na profissão? E conta pra gente assim um relato de alguém que você transformou. Aqui no podcast Saúde com Café e Psicologia, a gente fala de transformações e também a gente fala da psicologia, né? O quanto que a psicologia tem ajudado as pessoas através do autocuidado, através desses mimos que a gente faz. Então, Sara, conta pra gente uma história real, claro, né? Das muitas que você já atendeu e como essa transformação mudou a vida da pessoa. Então, eu tenho 27 anos de profissão, tá? Eu comecei como gerente de salão de beleza, mas eu ia para os cursos com os profissionais e lá adquiri muito conhecimento. E quando o salão estava muito apertado, que estava com muito cliente, eu estava sempre ajudando. Estava lá fazendo a escova, fazendo tratamento, aplicando uma tinta. E era uma gerente que somava muito para eles. Sara, fecha aqui um pacote. Aí ela fechava o pacote, sentava com a cliente, passava tudo que a cliente precisava, fazendo o cabelo, e fechava o pacote para aquele profissional, para aquela cliente, para tratar aquele cabelo, e ficava perfeito. Disso aí foi crescendo a vontade de ser cabeleireira. E aí eu fui me especializando cada vez mais, tomando mais cursos, e aí entrei na área. Entrei porque uma cabeleireira, que é uma amiga minha até hoje, ela me disse: Sara, o que é que você está fazendo como um gerente? Gerente não ganha tão bem como profissional. Enquanto o profissional está ganhando 40, 50, 80, 100 mil reais, você está aqui ganhando 3, 4, 5. Isso. E tem outra coisa também que acontece muito. Quando o profissional que tem uma clientela pesada, né, uma clientela que tem peso financeiramente, ele não for com tua cara, você sendo uma gerente, você pode perder emprego. Então, isso não é emprego. Causa instabilidade psicológica, emocional também, né, Sara? Muito. Entendi. Muito. Então, eu saí da área. Eu gostava de gerenciar. Até hoje gosto de passar essa coisa de estar gerenciando, de estar organizando. De estar organizando. Mas não era o que realmente eu gostava, que era transformar pessoas. E aí eu larguei e fui ser cabeleireira. Que legal, hein? Qual foi a história mais emocionante das muitas, né, que você selecionou para trazer para a gente, para o nosso público? Ah, são muitas, Glória. Muitas, muitas, muitas. Eu pensar. Sim. Teve uma senhora, né? Ela estava... Senhora não, ela tinha 50 anos e ela estava separada do marido e ela foi porque a filha levou. E ela achava que o mundo tinha acabado para ela, porque ela tinha separado e que ela não ia refazer mais a vida dela. Sim. E a filha levou justamente porque achava que a transformação tinha que começar de fora, para que ela criasse força para ela procurar uma psicóloga, um terapeuta, para alavancar a autoestima dela também e a vontade de viver. Então foi aí que eu sentei com ela, conversei com ela, e ela me passou mais ou menos o que ela queria, mas com muito medo. Aí eu fui com calma, com todo o tato, e fiz a transformação dela. Quando essa mulher viu a transformação que ela tinha passado, essa mulher saiu agradecida. Sara, muito obrigada. Você é maravilhosa. Como tivesse feito, Glória, uma coisa do outro mundo, entendeu? Mas assim, eu senti que ela adquiriu força para ela começar a vida dela de novo. Então aquilo me dá muita satisfação. Essas coisas me dão muita satisfação. Eu fico muito emocionada. Você tá aqui um pouco emocionada. Eu tô. Seus olhinhos tá brilhando. Eu tô. E olha, gente, é isso. A gente precisa cuidar realmente, né? De dentro para fora do emocional. Mas tem também um efeito poderoso você se olhar, tá? E começar a se cuidar
também pode ser um caminho invertido de fora, e aí sim, depois você precisa ir para dentro, senão volta todo o efeito rebote. Mas não tem problema, é um caminho, tá? Se você tá aí com baixa autoestima, com sentimento de que não é capaz, não tá gostando, eu mesma não tava gostando daquele cabelo mais ruivo, né? E aí eu resolvi transformar, né? Então, me sentindo realmente muito bonita, muito bem, e a Sara participou desse processo. Então, você pode também pensar que o mais importante é você se olhar, se gostar, se amar. E a Sara é uma profissional amorosa, né? Ela tem um pouco também de psicologia, quase, né? Para ouvir, para acolher. Eu tenho indicação para tudo lá comigo. Pois Sentou na minha cadeira, eu indico tudo. Olha, você precisa isso, tal, pense direitinho. E aí eu vou conduzindo a pessoa, porque assim, eu sinto o que ela necessita. E ela indica também, muitos pacientes chegam lá no consultório e falam, olha, é a Sara que indicou, então é um trabalho muito legal, muito bonito mesmo. Como é que a mulher em casa, que não tem talvez tempo, condições, ela pode ter cuidados diários para se sentir bonita com os cabelos e consigo? Quais são as dicas que você deixa pra gente? Uma dica que é uma dica de ouro, nunca lavar o cabelo e dormir com ele molhado à noite, não pode. Até porque você vai criar bactérias no couro cabeludo e vai trazer uma queda. Entendeu? Isso, na vida da mulher, perder cabelo é uma coisa muito significativa. Sim. Tanto que quando você tem um câncer de mama, que você perde os cabelos, a mulher fica muito debilitada. Porque é uma coisa que cabelo é autoestima. Entendeu? É a moldura do rosto e pesa muito você perder cabelo. Então, é uma das coisas que acontece muito, que chega muita gente lá e tô com queda de cabelo. E a queda nem é hormonal, é porque lava o cabelo à noite e dorme com ele molhado. Uau, entendi. Outra coisa que muitas pessoas usam e que Glória também estava usando, óleo de coco, óleo de rícino, que são óleos com a molécula muito pesada, muito grande, não vai penetrar no fio, certo? Porque não foi refinado para aquilo. Então, existem óleos que são para cabelos, né? Que são sérums que penetram no fio do cabelo porque são moléculas nano, muito pequenas. Então, não é o caso do óleo de coco nem de óleo de rícino, viu, gente? Não pode nada usar. De óleo de coco, tá, gente? Muito bom, Sarinha. Onde é que te encontra, né, para marcar com você? Eu sugiro que todos procurem a Sarinha para fazer uma transformação, ver o que pode mudar, melhorar. Ela vai estar ali disponível para te ajudar. Onde é que te encontra? Qual o seu contato, sua rede social? Deixa pra gente os seus dados. Gente, a partir, vou falar assim porque eu estou emocionada. A partir de amanhã, né, eu já estou com um novo endereço. Né? Eu estou no Salão Misneio. Eu fui convidada para fazer parte do grupo seleto de cabeleireiros de lá. Né? Esse convite se estende há muito tempo, já há uns 2 anos que ela me convida. E agora eu decidi, né, fazer parte desse grupo. E meu arroba é Sara Alves HS, né? E vou estar lá esperando vocês. É isso mesmo. Parabéns na sua nova jornada. Com certeza vai ser um caminho muito iluminado, não só para você, mas para todas as mulheres que buscam ali a sua ajuda e que recebem, né, todo o carinho, todo o amor e a transformação que de fato todas nós merecemos. Foi um prazer ter você, Sara, aqui com a gente, tá? Em outras oportunidades eu te espero aqui pra gente falar de autoestima, para você nos contar como é que tá o Salão Novo, né? No Salão Novo, com esses expertises que vão estar lá e que você vai ser uma, né? Então você vai voltar aqui, tá? Para contar pra gente as transformações que você tem feito. Vou te aguardar lá, né? Vou aguardar todos vocês lá. É muita novidade que tem lá no salão. Tá? É um salão super glamuroso, é um salão que atende muito artista, entendeu? É um salão bombado aqui em Salvador e eu estou muito feliz. E fica onde seu novo endereço? Eles têm várias unidades. Eu vou ficar na unidade da Paulo VI. Tá. É uma unidade nova, né? Que eles lançaram agora, esse mês. Então, eu começo lá. Que bom. Todo sucesso para você, tá? E foi um prazer. E vamos lá, vamos continuar cuidando dessas madeixas aqui. Esse foi o nosso episódio de hoje, Café com Saúde e Psicologia. Você abordou comigo, você aprofundou comigo conhecimento sobre o autismo. A gente se emocionou com a Carol e recebemos também a Sara com dicas de autoestima. Não perca os nossos próximos episódios e foi um prazer estar com você.
Vocês acompanharam minha transformação, né? Eu estava ruiva e de repente eu quis mudar. Então, Sara Alves, ela é responsável por essas mechas maravilhosas. E nós vamos conversar com Sara e saber um pouco sobre autoestima, cuidados e como você, mulher, pode se transformar, se reinventar através do autocuidado. Com vocês, Sara Alves.